Estamos muito felizes com a presença de todos aqui nessa noite e estamos dando abertura à primeira oficina, né, da quarta-feira virtual do Mel de Santa Catarina, tá? Hoje nós iremos iniciar essa primeira oficina com a presença da Júlia Scussel, né, da empresa Nectar Hidromel. Eu peço a todos, né, eu sei que a maioria já está fazendo isso, né? Peço a todos aí que deixem câmeras e áudios desligados. E vocês podem estar utilizando o chat, né, para fazer questionamentos, de preferência mais no final da apresentação. Bom, então, Júlia, tá tudo a postos aí, né? Então, Júlia, estamos muito felizes com a tua presença aqui. A gente já participou um outro dia, né, de um outro evento. Lá na pandemia, a gente acabou se acostumando muito, né, com o meio virtual aí, através do Google Meet e outras plataformas, né? E a Júlia, então, vai estar apresentando para vocês, né, esse assunto tão bacana que é a fabricação de fermentados de mel, né? E é isso aí. Tá contigo, Júlia. Obrigada, Aquila. Então, meu nome é Júlia Fabrini Scussel e, além de sócia fundadora da Nectar Hidromel, eu também estou participando da organização da quarta-feira virtual do Mel. Talvez alguns de vocês já tenham recebido minhas mensagens incomodando vocês ou, enfim, avisando aí dos acontecimentos. Então, para começar a falar sobre fermentação alcoólica com mel, eu quero falar que a fermentação em si, ela é uma técnica primitiva, datada assim de milhares de anos atrás. A fermentação ela tem principal utilidade na conservação de alimentos. Então, a gente tem vários exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, né, que a gente consome, como, por exemplo, pães, iogurte, kombucha, queijo, chocolate, chamate, salame, vinho. É uma quantidade imensa de produtos que eles provêm da fermentação. Dentre eles tem o hidromel, mas eu não vou falar só de hidromel, apesar de que muito sobre. E vocês podem colocando as dúvidas no chat. Então, a fermentação alcoólica ela é um processo. Isso significa que ela envolve vários componentes para ter um resultado final adequado. Então, principalmente o que a gente precisa são insumos de qualidade. No caso do hidromel, ou até mesmo outros fermentados alcoólicos, então a qualidade do mel ela é muito importante, obviamente, mas tem um outro elemento muito importante que geralmente o pessoal esquece, que é a água. Então, grande parte do hidromel ele é feito de água, né, ou outros fermentados. Então, você tendo uma água com uma qualidade adequada, você consegue ter um produto com uma qualidade muito mais superior. Claro, não é só os insumos, os equipamentos também. Então, você fazer um balde de plástico ou você fazer um fermentador de inox auto-refrigerado são coisas totalmente diferentes. Isso por causa das condições. Então, como é um processo que envolve todos esses fatores que eu falei, a gente tem que cuidar muito das condições durante esse processo. O que a gente faz na fermentação é propiciar o ambiente para os micro-organismos se proliferarem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com questões de pH, temperatura, quantidade de água, quantidade de açúcar, no caso do mel, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Eu falei para vocês já, né, que a gente vai conversar só sobre hidromel, mas eu queria que vocês tivessem na cabeça de vocês que hidromel, ele é água, mel e levedura, né? Agora, outros fermentados, eles precisam também de açúcar, né? As leveduras precisam se alimentar dessa glicose do mel. Então,
basicamente, qualquer bebida fermentada ou até alimento, você consegue adicionar o mel para ter um produto com fermentação com mel. É só isso, é simples. Eu vou explicar como faz hidromel, mas eu quero que fique bem claro para vocês de que o mel ele é uma fonte maravilhosa para os micro-organismos terem nutrientes. Então, principalmente a glicose, né? Mas também outros sais minerais. Então, um pouco sair da caixinha, assim, dá para fazer cerveja com mel? Dá para fazer kombucha com mel? Dá para fazer o licor com mel, aguardente com mel? Por que não? Dá para fazer pão com mel? Por que não? Tudo que vai açúcar pode ir mel substituindo. Então, eu acho que isso é uma informação básica que eu tenho certeza que todos vocês já sabem, mas eu quero deixar bem claro que a lógica é a mesma. O que a gente vai fazer é só substituir o insumo, que é trocar o açúcar pelo mel. Então, eu não falei de bebida alcoólica mista, que aqui está dentro dos exemplos, né? Bebida alcoólica mista ou cristal alcoólico é um nome comercial para bebidas que têm uma mistura com graduação alcoólica entre 0,5% de álcool a 54%. Ou seja, pode ser qualquer coisa que tenha entre 0,5% e 54% de álcool. É muito variado. Então, a composição ela pode ser elaborada com álcool etílico, destilado alcoólico simples, bebida alcoólica, que seria os fermentados, ou então uma mistura deles. Então, a gente geralmente conhece essas bebidas alcoólicas mistas por causa do corote, né? Mas, na verdade, ele é um nome geral para bebidas alcoólicas que não tem uma classificação na legislação. Então, assim, aqui tem a lista do que é permitido adicionar nas bebidas alcoólicas mistas. Então, é basicamente tudo, assim. Ali na letra G e H, fala, né? Outra substância de origem vegetal ou outra substância de origem animal. Então, assim, você pode fazer bebida alcoólica mista com tudo. A cerveja com mel, ela é bem interessante porque ela é muito semelhante com o processo de fabricação de uma cerveja normal. Assim como eu falei antes, kombucha, o pão, tudo isso você pode acrescentar o mel, substituindo, na verdade, pelo o açúcar, né? Então, a cerveja, ela é cerca de 2 a 10% do volume do mosto, né? O mosto, ele é o ambiente onde as leveduras vão se reproduzirem, né? Então, antes de estar pronta a bebida alcoólica, ela é um mosto. O que é interessante da cerveja com mel é que o momento que vai ser adicionado o mel que vai dar mais ou menos sabor para a cerveja de mel, né? Então, quando o produtor da cerveja quer mais sabor, coloca mais no final, que aí o sabor do mel ele se mantém. Por que isso acontece? Porque durante a fermentação alcoólica, os açúcares do mel são convertidos, né? Então, quanto menos tempo fermentando, mais tempo, mais substâncias do mel vão estar disponíveis, né? Então, depois de passar, assim, uma questão mais geral sobre bebidas fermentadas, eu queria trazer para vocês a legislação do que é hidromel exatamente. Eu não sei se todos vocês já conhecem hidromel ou já provaram, mas eu acho interessante trazer essa definição, porque ela é extremamente específica, que é bem ao contrário da bebida alcoólica mista. Eu vou ler para vocês. Hidromel é bebida com graduação alcoólica de 4 a 14%, obtida pela fermentação alcoólica de solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável. Ou seja, qualquer coisa que você adicione nessa mistura de água, mel e leveduras já descaracteriza a bebida como hidromel, segundo a legislação brasileira. Para outros países, essa legislação é totalmente diferente. A questão é que o Brasil ele é ainda muito incipiente na questão do hidromel.
Então, não existe uma legislação que já está definida sobre o que exatamente é esse produto. É algo que com certeza vai ser revisto daqui a uns anos, porque assim como foi com as cervejas artesanais ou até a kombucha, nos últimos anos teve um aumento de interesse da população para entender o que é esse produto. E esse consumo, né, que está sendo gerado com essa procura, ela incentiva, então, que a legislação ela também busque definições mais específicas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se você tiver um hidromel, por exemplo, tem aqui o hidromel hibiscus que a gente produz. Ele vai hibisco, cravo e canela, além de mel, água e leveduras. Isso aqui já não é hidromel. Isso é uma bebida alcoólica mista, segundo a legislação brasileira, né? Outro fato muito interessante sobre o hidromel ou outras bebidas fermentadas é a questão da importância das abelhas. Isso tem que ser reiterado, ainda mais agora que eu estou trabalhando na FAASC, porque às vezes a gente esquece, né? Segundo a ONU, as abelhas são os animais mais importantes do planeta, e isso por causa da polinização. Então, aqui a gente tem uma abelha cheia de pólen ao redor dela, e na verdade o que ela está fazendo é um serviço ecossistêmico de grandiosidade extrema. A gente não tem alimentos sem abelhas. A maioria das plantas, elas têm polinização cruzada, né? Isso significa que uma flor masculina vai ter que passar o gameta para a flor feminina. O pólen é o gameta e a abelha vai transportar esse gameta. Então, consumindo mais mel, a gente aumenta, então, esse efeito da polinização sobre as plantas e ainda consegue ter esse aumento na produtividade da maioria das culturas. O hidromel ele é muito interessante, dá para ficar horas falando sobre isso, porque é a bebida mais antiga da humanidade. Então, tem registros de quase 10 mil anos de hidromel sendo produzido. Isso acontece porque o hidromel ele pode ser encontrado na natureza. Então, imagina, tu é um coletor e caçador, tá andando ali na floresta, choveu uns dias atrás, e tu encontra uma colmeia, entrou água ali e tal, não sei o que, as leveduras conseguiram se reproduzir, porque tem mais água do que açúcar, né, para elas conseguirem reproduzir. A pessoa vai lá, toma aquele melzinho, achando que só vai ficar mais alimentada, e na verdade começa a sentir uma coisa estranha, já começa a sentir um efeito diferenciado, um calor, e por isso o hidromel ele tem um grande apelo mitológico e religioso, porque desde sempre o hidromel ele era relacionado aos deuses. Então, as pessoas bebiam o mel fermentado, sentiam um efeito ali que mudava a sua percepção e atribuía então aos deuses. Por isso também que ele é um produto que está presente em diversas culturas ancestrais. O que a gente mais tem exemplos são os vikings, mas na verdade tem bastante história na Idade Média. Era uma bebida muito consumida na Idade Média. Inclusive, é bem interessante porque na Idade Média não se tinha conhecimento de como funcionava a fermentação, né? Não sabia que tinha micro-organismos. E tinha muitas doenças que passavam pela água. Então, as pessoas elas começaram a consumir mais bebidas fermentadas alcoólicas do que água. Porque se a pessoa bebesse uma bebida fermentada, era muito menos chance dela passar mal e até morrer do que se ela bebesse uma bebida com álcool. Então, era uma questão de segurança também, né? De sobrevivência. Teve um período, um pouco depois da Idade Média, que o hidromel ele parou de ser tão consumido na Europa e, na verdade, começou a ir mais para os países nórdicos, assim mesmo, que são os vikings, né? Que foi porque começou a ter uma popularização da uva e da maçã.
E é muito mais fácil produzir uva e maçã do que mel, né? Naquela época, assim, pensa, encontrar mel era um produto extremamente raro. Então, quando as pessoas descobriram que dava para fazer com vinho, com uva, o vinho, uva, maçã, cidra, então houve uma substituição pelos esses insumos. Enquanto que nos países mais frios, onde não tinha possibilidade de cultivo dessas frutas, o hidromel ele continuou sendo muito consumido. Na Idade Média, tinha registros de que o preço de uma garrafa de hidromel era 30% do seu peso em ouro. Então, realmente, era bem bom. Podia ser assim ainda, né? Aqui eu trouxe algumas imagens para retratar como que o hidromel ele está presente na nossa cultura. Então, tem exemplo aqui dos egípcios, dos indígenas brasileiros que faziam hidromel com mel de abelha nativa e pólen. Tem também a questão do Valhalla, que era quando que os guerreiros eles morriam nas guerras, eles iam para o céu, e se ele tinha morrido com honra, ele era recebido por mulheres lindas, virgens, com hidroméis servidos em chifres. Então, essa questão ficou bem forte, assim, assimilada principalmente ao chifre, né? Como tem aqui também embaixo na série, Vikings, também no Senhor dos Anéis, Harry Potter, enfim. A tradição hidromeleira, ela está por aí, só que muito pouco é se falado aqui no Brasil. Então, as pessoas conhecem, mas é muito difícil ainda encontrar um lugar que venda hidromel, ou conhecer uma pessoa que produza, ou entender exatamente como que funciona o processo. Uma curiosidade, que lua de mel surgiu a partir do hidromel. Porque justamente na Idade Média, quando que uma princesa se casava, o rei dava de presente um carregamento de hidromel para o casal, porque tinha um boato que isso aumentava a fertilidade do casal. Então, eles ficavam um período de uma lua, né, que é um mês, isolados no quarto com esse carregamento de hidromel, e tinha esses efeitos supostamente afrodisíacos. Mas vamos falar então agora da fermentação em si. Então, eu já falei para vocês que está nesse slide, mas eu acho interessante deixar os termos científicos bem claros. Então, o que é a fermentação alcoólica? É a transformação de açúcares fermentáveis, que são açúcares simples, né? Então, glicose, frutose, em etanol e dióxido de carbono, por meio de reações enzimáticas. O micro-organismo mais utilizado é a Saccharomyces cerevisiae, apesar de que tem diversas espécies que podem ser utilizadas para fermentação alcoólica. No caso da néctar, a gente usa a Saccharomyces baianus, não é cerevisiae. Mas isso é uma questão de teste. Existem muitas leveduras diferentes no mercado e dependendo da levedura que tu escolher, você vai ter um perfil diferente de bebida. Geralmente, as leveduras para hidromel são usadas as mesmas para vinhos brancos, porque elas têm uma atenuação melhor dos sabores. Então, aqui tem uma imagem, né, das leveduras, então elas são unicelulares, são fungos, na verdade, né? Mas eles são unicelulares, e aí eles vão ficar ali no meio, que no caso vai ser a água e o mel, e elas vão ficar se alimentando, então, desses açúcares fermentáveis do mel, e essa reação, né, tipo assim, o resultado da reação delas vai ser o CO2 e o etanol. Então, para 1 grama de glicose, a gente vai ter meia grama de etanol e meia grama de CO2. Essa é uma conta básica, assim. Tem alguns micro-organismos que eles vão produzir mais CO2 e outros que vão produzir mais etanol. Então, uma pergunta que várias pessoas fazem. Dá para fazer hidromel com fermento de pão? Porque essa é Saccharomyces cerevisiae também. E dá, você vai ter o hidromel. Ele só não vai ter um teor alcoólico tão alto e nenhuma atenuação de sabores tão
adequada quanto uma levedura específica para fermentação alcoólica. Mas os dois processos, eles são o mesmo. A questão é que um a gente vai precisar do CO2 e outro a gente vai precisar do etanol. Então, quando você está produzindo pão, você quer mais CO2, né? Para deixar ele fofinho ali, criar as bolhas e ele ficar aerado. Enquanto tu tá querendo produzir uma bebida alcoólica, daí tu vai querer mais etanol. Então, as matérias-primas que a gente usa, basicamente, é água, mel, leveduras e nutrientes. Ai, Júlia, quanto que é a proporção? É simples. De 25% a 33% de mel. Existem muitas variações dentro desse percentual, assim, mas isso também é um pouco de teste e também tem que ver qual é o perfil do produto que você está buscando. Mas, basicamente isso. Questão de nutrientes, eu não vou entrar muito, assim, mas na produção mais artesanal, o pessoal usa uva passa. Mas também é baratinho de comprar, então depois até eu posso passar assim, sites onde vocês podem comprar os insumos principais. Mas a maior parte dos nutrientes que tem para leveduras são as próprias leveduras mortas e liofilizadas. Então, eles pegam a boa, né, desidratam essas leveduras, e dentro desse nutriente, então, vai ter toda a camada lipídica das leveduras desidratadas, o que para elas já é um nutriente incrível, que daí elas não precisam ficar trabalhando tanto para produzir essa camada, né? Então, o nutriente, ele é importante quando a gente quer fazer um hidromel rápido, de qualidade. Ele não é essencial, mas ele ajuda bastante. A água, eu já falei, né? A questão da qualidade da água é essencial. Sempre água filtrada, mas se vocês tiverem a opção de, sei lá, pegar água de um poço, de uma nascente, assim, eu adoraria fazer o hidromel com esse tipo de água. Acho que ficaria bem, bem diferente. Vale muito o teste. A questão de mel também, né? A variedade é imensa, assim. A gente pode fazer hidromel com mel de maltas da Bracatinga, pode fazer com mel da abelha nativa, pode fazer com mel silvestre. Enfim, a criatividade é o limite. Resumidamente, as etapas produtivas. A gente começa com a sanitização. Então, tem 3 sanitizantes muito bons, que é hipoclorito de sódio, né, que boa. Tem que ser usado com muito cuidado, porque ele pode deixar resíduos, né, o cloro ele deixa resíduos, então tudo tem que ser muito bem lavado se você for usar hipoclorito. Ácido peracético é muito bom sanitizante, ele é bem em conta. E o álcool 70. O álcool ele é um ótimo sanitizante, só que ele tem um valor bem superior aos outros, mas se puder usar o álcool, é o melhor. Aí, no momento da fermentação, né, que a gente vai misturar ali a porcentagem de água, mel e leveduras, nutrientes e metabisulfito de sódio. O metabisulfito ele não é essencial, mas ele serve como antioxidante. Então, se você não colocar o metabisulfito, as suas leveduras elas podem na verdade, é problema até de contaminação, além de ter o hidromel não ficar tão estabilizado. Clarificação, que é o processo de transferir o mosto de um recipiente para o outro até que ele seja clarificado. Isso ele é basicamente favorecido com a baixa temperatura e tempo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A maturação, mesma coisa, baixa temperatura e tempo. Hidromel pode ser fresco e jovem, né, na verdade, que chamam, ou ele pode ser maturado. Então, é que nem um vinho. A criatividade realmente é o limite. Então, se você quiser fazer testes, é muito legal, assim, deixar o hidromel maturando por mais tempo. Principalmente se tiver a possibilidade de deixar ele em barril de madeiras nobres, né? Ajustes finais,
ajuste de teor alcoólico, adição de mel para ajuste de sabor. Então, para deixar o produto redondo, né, dentro dos parâmetros necessários, a gente faz esses ajustes. Depois tem o invase, né, que esteriliza as garrafas, depois invasa e faz a rotulagem, coloca o lote e depois a armazenagem. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre cada processo. A fermentação, então, começa pela sanitização e higiene. Como eu já falei, é um ponto-chave. A fermentação, como eu falei no início, ela é uma forma de conservar, né? Então, o que a gente quer é que um tipo de micro-organismo se reproduza e os outros não. Se a gente não fizer uma boa sanitização, vai ter vários outros tipos de micro-organismos que vão se proliferar ali, e aí você pode perder os seus insumos, né? O seu tempo, enfim, o seu trabalho. Então, ainda mais com o mel, que é um produto que tem um valor alto, né, de mercado, a gente tem que tomar muito cuidado com a sanitização, porque às vezes um detalhe no início pode influenciar todo o seu processo. Outro fator importante é a taxa de inoculação. Então, como eu falei, tem leveduras para serem compradas, que são liofilizadas. A gente recomenda da Red Star, é uma embalagem amarelinha, que é a que a gente usa na Nectar, né? E na própria embalagem já tem a recomendação da quantidade a ser usada. O que acontece? Tem pessoas que, para não gastar tanto dinheiro, ou, enfim, não sei qual a motivação, mas prefere colocar menos micro-organismos ou até ficar reproduzindo, assim, em casa, né, na verdade, ter ali um local onde vai ficar tendo esses micro-organismos, aí tu só vai pegar ali um inóculo e vai passar um pouco daquilo para o teu fermentador. Isso é muito perigoso. É possível, 100% possível. Mas se você não tiver um número de células inoculadas no teu mosto, é possível que tenha contaminação. Porque, por mais que você faça uma boa sanitização, vai ter micro-organismos até no mel. Então, pode acontecer, né? Por mais que a gente cuide, é importante que tenha uma taxa de inoculação alta, a um ponto que as leveduras se reproduzam numa taxa tão acelerada que não dê tempo e espaço para outros micro-organismos se proliferarem. É assim que a fermentação funciona em todos os casos, né? Não só na fermentação alcoólica. Questão de temperatura. Isso é bem importante, porque, enfim, cada micro-organismo vai ter uma temperatura adequada de reprodução, de funcionamento ali das suas atividades. A maioria das leveduras e outros micro-organismos, eles têm uma temperatura basal, assim, uma temperatura ideal para eles, semelhante à dos humanos. Então, não é um grande problema. O que acontece que acaba virando problemático é quando tem temperaturas muito altas. Então, passou de 20 graus, ou vamos ser um pouco menos criterioso, 30 graus. Passou de 30 graus por 3 dias. Está ali no início da fermentação e as leveduras vão se reproduzir muito, muito, muito. Porque está uma temperatura muito alta e isso pode causar uma formação de álcoois superiores no nosso fermentado. Apesar de ter superior no nome, não é bom ter álcoois superiores. Não sei se alguém aqui já participou da produção da cachaça ou sabe como funciona. Mas depois que você faz a destilação do fermentado, fica a cabeça, o corpo e a cauda. E a cabeça são os álcoois superiores. Então é por isso que é superior, eles ficam em cima. Só que se você consumir a parte de álcool que está ali em cima, tem sérios riscos para a saúde, assim, até a questão de cegueira. Então, realmente é um problema que, claro, no hidromel que a gente vai fazer em casa não é uma grande preocupação.
mas tu vai estar mudando a condição ideal ali dos teus micro-organismos e eles vão reagir a isso. Então, na verdade, todos os itens que estão aqui, eles diz respeito à mesma coisa, que é deixar o ambiente adequado para as leveduras se reproduzirem. Isso é fazer uma fermentação. Quem fermenta não é a gente, são as leveduras. A gente só deixa o espaço adequado para elas. Então, por exemplo, fermentador de inox autorrefrigerado. Meu, a melhor coisa que pode se ter para ter uma fermentação adequada. Porque daí tu mantém ali 20 graus durante todo o processo, chega no final, aí tu diminui já a temperatura, deixa a temperatura numa geladeira, e aí você vai conseguir ter ali a decantação, enfim, o resto do processo ele vai continuar acontecendo. E isso você não consegue ter sem o controle da temperatura. A matéria-prima, já falei bastante, né? O mel, ele é muito importante, a água também, então sempre você tentar buscar insumos de maior qualidade possível, porque isso vai resultar num produto com uma qualidade inferior ou não, né? Manejo de CO2. Eu falei antes, né? A fermentação alcoólica ela é produzir etanol e CO2. O dióxido de carbono, ele é muito bom, assim, ele é até legal quando que a gente consegue fazer um espumante, né? Porque daí fica ali as bolinhas, é muito, muito interessante, assim, no paladar. Só que dentro de um fermentador, o CO2 ele pode ser um problema. Eu gosto de brincar nessa parte que a Nectar, antes de ser uma empresa, de hidromel, era uma empresa de bombas. Porque a gente fazia em garrafas no início, então era uma coisa tensa, porque numa garrafa fechada, você não vai ter o controle de CO2. Então, o que a gente fazia era deixar entreaberta, assim, a tampa, para ir soltando o gás, né, durante o processo da fermentação. Mas, assim, teve algumas garrafas que explodiram. Então, é algo que eu estou falando para vocês, porque realmente é uma parte bem importante do processo, porque ela envolve realmente uma questão de segurança, né? Então, vou apresentar para vocês um equipamento maravilhoso que se chama Airlock. Essa imagem aqui à direita é um Airlock e ele funciona da seguinte maneira. Aqui a gente vai colocar água, né? Podem ver que aqui tem um líquido que ele fica aqui passando por essa parte. E o CO2 que as leveduras produzem, ele consegue sair por aqui, sobe o cano, passa pela água e sai por aqui. Então, aqui nessa tampa ela é furadinha, né? O CO2 ele consegue sair, mas não tem como entrar oxigênio, CO2 do ambiente, né? Por causa desse líquido da água aqui que é colocado dentro. Então, recomendo muito fortemente que, se vocês forem tentar fazer hidromel em casa, vocês comprem um airlock. Porque o valor é tipo uns R$15. Então, compensa muito, assim. Também dá para fazer outras formas, um airlock. Por exemplo, pega uma garrafa vazia, né, no caso, e aí você... Aqui vai ter o fermentador, e daí você faz um furo no fermentador, uma mangueira na tampa, e coloca a mangueira dentro da garrafa com água. E aí é a mesma lógica que funciona no airlock, né? O CO2 ele consegue sair por pressão, mas o ar de fora não consegue entrar no fermentador. E aí a questão do acompanhamento, né? Eu falei antes, quem faz o trabalho são as leveduras, mas a gente precisa ter certeza que elas estão fazendo o trabalho de uma forma adequada. Então, a gente usa equipamentos para fazer esse acompanhamento, né? Então, é interessante ter, no mínimo, um densímetro. Não é obrigatório, né? Mas o densímetro ele é interessante porque você consegue ter uma noção de quanto de açúcar do mel que está sendo consumido pelas leveduras. Porque o densímetro ele vê a densidade, né? Então, pensem comigo. Se tu pegar água com 1/3 de mel, misturar,
o que vai ser mais denso? Isso ou uma bebida fermentada? O que vai ser mais denso é o mosto, né? É a água com mel. Então, no decorrer da fermentação, a densidade vai diminuindo, porque o álcool é mais leve do que o mel, e aí a gente consegue ter um controle de quando acabou a fermentação através do densímetro. Tem outras formas de fazer isso? Tem. O próprio airlock, a gente consegue ver quando para de sair CO2. Parou de sair bolha, ó, aqui tem até uma bolha sendo formada aqui. Eu acho que é uma bolha. Enfim. Parou de sair CO2, as leveduras já estão finalizando a atividade delas, provavelmente porque já está finalizando a quantidade de açúcar do meio, né? Então, é uma forma mais caseira de fazer esse acompanhamento, né? Mas funciona. Outra coisa que dá para fazer também é provar. E outro equipamento que dá para usar também é o refratômetro, que ele tem um funcionamento parecido com o densímetro, uma função, na verdade, né? Só que ele vê os sólidos que estão dissolvidos na bebida. Então, é a mesma história do densímetro, né? No início, ele vai ser muito mais sólidos dissolvidos do que no final. Então, basicamente, é isso a fermentação. Questão de tempo. Muito variável. Se tu tiver uma temperatura adequada, você consegue fazer um hidromel bom em 1 mês e meio, 2 meses. Quer deixar maturando? Deixa maturando. Quanto tempo? Mais 2 meses? Às vezes até menos. Eu acho que, assim, depende bastante da motivação que cada pessoa vai ter com o seu hidromel. Se você quer um produto mais jovem, se você quer um produto mais maturado. Mas a fermentação em si, sem a maturação, é rápida. Então, assim, em 1 mês você já consegue ter um hidromel ok, se você tiver 100% ok as condições para as leveduras se produzirem. Depois da fermentação ocorrer, a gente começa, então, a etapa da clarificação. Como vocês podem ver aqui na primeira imagem, o hidromel, depois de ser submetido a temperaturas baixas ou agentes clarificantes, ele começa a decantar. Esse processo é justamente a separação dos sólidos do mosto e ele vai começar a ficar na parte inferior aqui do fermentador, né? Então, a tráfega, ele é esse processo, então, de transferência do mosto, sem pegar a parte sólida, né, para outro recipiente. E quantas vezes tem que fazer isso? Não sei. 2, 3, 5, 10. Depende muito do hidromel. Se tu vai adicionar mais alguma fruta, uma erva junto, enfim. Realmente é muito específico. Geralmente, a clarificação a gente consegue ver pelo olho, né? Como nessa imagem à direita. A diferença entre o hidromel turbo e o hidromel clarificado é muito visível. Então, geralmente, já dá para ter uma noção assim. O refratômetro e o densímetro, eles servem para noção. Então, aquilo que eu falei, é uma bebida mais densa, vai ter mais sólidos, assim como o refratômetro também, a questão é semelhante. O que a gente pode usar para acelerar o processo de clarificação? Bentonita, que é uma argila, carragena, que é uma alga, sílica coloidal, que é um elemento, né, que tem na areia, gelatina, albumina. São muitas opções. Aí, novamente, questão da clarificação, se você quer fazer uma coisa em casa, só para você, sem uma pressa, dá para fazer até com tempo, né? Não precisa colocar nenhum agente clarificante. Agora, se você quer acelerar esse processo, então dá para comprar um desses agentes. O que é mais usado é bentonita, que é bem barato e ele funciona bem. Então, realmente é algo que eu recomendo para vocês comprarem.
Depois que o hidromel já está clarificado, a gente vai fazer, então, as correções. O dulçor, ele é corrigido com adição de mel. Então, por exemplo, aqui o hibiscus fica aqui do lado. O hibiscus é um hidromel demi-sec. E para você fazer um hidromel demi-sec, tem que ter açúcar residual no fermentado. Para ter um açúcar residual no fermentado, você não pode deixar a fermentação acabar. Então, nesses casos, a correção é essencial. Questão da acidez. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de bebidas ácidas. Então, depende do gosto da pessoa também, mas a maior parte dos nossos hidroméis, ele tem uma correção de acidez. Porque o mel, ele enfim, apesar de ele ser um produto ácido, o hidromel, ele não fica com um sabor ácido na boca. Então, para a gente dar esse punch, né, enfim, um sabor mais marcante para o hidromel, a gente pode fazer essa adição do ácido cítrico, ou então até de frutas, que a maioria das frutas tem esse ácido cítrico, né, junto, que ele vai dar, então, esse brilho no hidromel. Questão do invase. Limpeza e sanitização das garrafas. É aquilo que eu falei, assim, a gente não quer fazer um hidromel, sei lá, ficar 3 meses fazendo hidromel para depois chegar ali no momento do invase e ter algum problema, né? Então, tudo a gente tem que ficar muito atento à questão da sanitização. Então, limpeza e sanitização das garrafas é essencial. Hoje, na Nectar, a gente tem equipamentos para isso, mas podem comprar aquelas covinhas, sabe? Que é para garrafa mesmo. Acho que isso já ajuda muito. Aí, questão do álcool, realmente vale muito a pena comprar para a sanitização das garrafas, porque a gente quer sanitizar, mas também a gente não quer deixar resíduo químico, né? Então, o legal do álcool é que ele tem essa evaporação, né? Então, é um dos sanitizantes que é mais interessante de usar nessa etapa, que é mais delicado. Tem outro processo, que é a pasteurização, que a gente faz em alguns dos nossos produtos, os que são gaseificados. Mas é interessante falar sobre, porque o nome pasteurização vem do Pasteur, né? Aqui tem até uma imagem dele, uma figura. Ele que descobriu que existem os micro-organismos, isso foi em meados de 1800, por aí. Então, é algo relativamente recente, né? Que a gente tem esse conhecimento de como que é feita a fermentação, de onde que vem esse álcool. E o Pasteur, então, ele teve grandes contribuições, principalmente na saúde, né? Porque hoje em dia a gente não conseguiria viver mais, provavelmente, sem esse processo. Então, a pasteurização é uma forma de conservar os alimentos, e ele também finaliza a fermentação alcoólica, justamente porque vai matar os micro-organismos, né? Então, aqui o primeiro também da pasteurização, né, que é o que a gente faz na Nectar, o fim é atingir a esterilização, que é justamente matar as leveduras. Isso a gente consegue atingir em 60 graus por 30 minutos. Alguns, mas é 30. Anotem isso. É importante porque, como eu falei, para não produzir bombas, é interessante que você tenha uma fermentação frisada. Se você achar que o teu hidromel está pronto e você manter ele na garrafa de vidro fechada, ele pode continuar fermentando e estourar a garrafa. Então, é bem interessante ter a ciência de que é interessante pasteurizar ou então manter a garrafa na geladeira. Para quem vai fazer em casa, eu acho que é uma solução interessante também, né? Ela também serve para estabilização enzimática. Então, para o produto não ficar alterando durante o período de armazenagem, a pasteurização serve para esse fim também. Então, como eu falei, existem muitas variações de hidromel. Dá para fazer hidromel
seco, demi-sec ou suave. Então, isso vai depender do soro residual que a gente vai deixar ali no fermentado. Também tem as diferenças de carbonatação, que é a gaseificação do produto, né? Então, ela pode ser nula, como no hibisco, no clássico. Ela pode também ser média, que são os frisantes, ou alta, que é os espumantes. Como faz a carbonatação? Deixa a fermentação acontecendo na garrafa. Como é que vai saber que está bom a quantidade de gás? Tem que fazer uma amostragem. Então, tem que ter um manômetro para ter o controle dessa formação de CO2, para, de novo, não ter uma produção de bombas em casa. Eu não recomendo para uma pessoa iniciante fazer hidroméis carbonatados, mas se vocês quiserem ir atrás, estudem, que é bem possível. E é muito legal também. Fica muito saboroso. Questão da graduação alcoólica também, né? Ela pode ser de 4 a 14%, que é o que diz a legislação brasileira, e ela tem muita relação com o dulçor residual, porque justamente, né, isso, né? O mel que vai fazer o álcool e o mel que não foi consumido não vai ser o álcool, né? Então, a quantidade de mel que a gente colocar no início ou no final vai mudar, então, nessas duas questões. E que tem uma imagem trazendo todas as variedades mais conhecidas dos hidroméis, né? Então, tem o tradicional, tem os meteglins, que são com especiarias, né? Como, por exemplo, de café, o de hibisco, cravo e canela. Também tem o capsicum mel, que é com pimenta. Também tem os meloméis, que daí é quando eles são fermentados com frutas. Então, dá para fazer com maçã, cereja, uva, amora, enfim, qualquer coisa. É só realmente a criatividade limite. Então, é isso. A Nectar, então, funciona comprando méis provenientes de agricultores familiares da Grande Florianópolis. E é muito legal, porque um dos sócios da Nectar é o Dylan, que inclusive talvez alguns de vocês conheçam. E dá para fazer esse contato direto com os apicultores, o que torna a bebida muito mais interessante, né? Não só pelo sabor, mas também uma questão social. Então, na Nectar, a gente faz a produção da bebida e depois a comercialização. Aqui tem um croquis da fábrica, mas não vem ao caso. E aqui eu trouxe alguns exemplos de hidroméis do mercado. São valores muito diversos, então a gente pode ver assim, que tem hidromel de R$100, 90, 130, 70, mas ainda é um produto que ele é relativamente caro, ele tem um alto valor agregado e é uma forma de a gente transformar o mel, que é um produto com uma qualidade imensa, principalmente o mel de Santa Catarina, em um produto com ainda mais valor agregado, ainda mais incrível, ainda mais diferenciado. Então, a gente sempre fala, assim, nós que somos do meio hidromeleiro, queremos que outras pessoas façam hidromel também, porque isso para nós é muito legal, essas parcerias, esse conhecimento que as pessoas tenham do que é hidromel e, enfim, dessas variedades. É que nem uma cerveja, né? Porque tu toma, sei lá, Amstel, que tu não vai tomar Heineken. Às vezes sim, né? Mas, enfim, a questão é mostrar para o consumidor brasileiro o que é hidromel, antes de pensar em concorrência, né? E os nossos hidroméis, eles têm um valor relativamente baixo de mercado, porque justamente a nossa cadeia produtiva ela é muito curta. Então, a gente consegue ter um valor bem bom de mercado. Então, a Nectar Hidromel, ela surgiu em 2019. Eu fui a idealizadora, chamei meus 3 amigos, o Dylan, a Manuela e o Rodrigo, e a gente já trabalhava há 8 anos juntos. E agora, então, estamos há 4 anos com a empresa e atualmente somos a única hidromelaria de Florianópolis. A gente até saiu em várias reportagens, porque a gente tem alguns produtos diferenciados. Então, pegar a produção tradicional do hidromel, que é uma das bebidas alcoólicas mais antigas do mundo, e trazer as características peculiares dos ingredientes aqui de Santa Catarina e da região. Então, por exemplo, a gente fez isso no hidromate, que é com mel de melato da Bracatinga e chamate. Produto único, não tem em nenhum outro lugar. E é algo que
Enfim, ideias, né? Então, a Nectar tem como objetivo produzir uma bebida alcoólica de qualidade, diferenciada e sustentável, unindo tradição e originalidade. Que é isso que eu falei, algo que é sempre igual com algo que é diferente e único. Então, aqui tem os nossos produtos, né? O hidromel clássico, ele é feito a partir do mel silvestre, né? Mel fermentado, apenas mel, água e leveduras. O hibiscus, que eu mostrei aqui também, que é com hibisco, cravo e canela, é o meteglin, né? E ano passado a gente ganhou um edital do Centelha, e aí a gente conseguiu desenvolver outros 2 produtos, ainda vai sair mais um, mas vou falar agora sobre o Hidromac, né? Que é esse com mel de melato e chamate, que foi lançado esse ano. Produto muito diferenciado. E também o hidromel de jataí com pitanga. Esse hidromel, ele é muito gostoso, ele é frisante, então, na verdade, todos são, né? Um é diferente do outro. Mas, enfim, as variações são imensas, assim, realmente dá para fazer muita coisa diferente. Também dá para fazer drink com hidromel. Então, são formas de usar, né? Assim como a gente usa a cachaça ou o vinho, muito mais, né? Por que não usar hidromel? Aqui tem imagens de drinks que já são feitos com os nossos hidroméis, que eles estão para venda em diferentes estabelecimentos aqui em Florianópolis. E é isso, pessoal. A Belinha falando, eu pego néctar, transformando em mel, e elas transformam em néctar de novo. Sacanagem, né? E obrigada, gente. Era isso. Gostaram? Ai, que bom. Obrigada, gente. Tá, tem várias perguntas aqui. Meu Deus do céu. Eu vou ler as perguntas para facilitar a tua vida, Júlia, tá? Obrigada. Tá bom? Quero te contar um segredo. Eu fui vizinho do Rodrigo por quase 20 anos, na Carvoeira. Sério? Que Exatamente. massa. Vi ele crescer. O mundo é muito pequeno, né? É um bom menino ele. Sim. Então tá, vamos lá. Pessoal, eu vou começar a ler aqui as perguntas, tá? Certo? Então, assim, a Nailza Batista perguntou: o hidromel fica doce? Hidromel pode ser doce ou não. Então, não necessariamente. Acho que essa é a resposta. Geralmente as pessoas pensam, como tem mel no nome e nos ingredientes, é algo que vai ser doce. Só que, na verdade, durante a fermentação, o açúcar do mel vai ser convertido em álcool, né? Então, realmente, não necessariamente vai ter esse dulçor residual no final. Você pode fermentar até o final, deixar o hidromel com teor alcoólico muito alto e sem nada de mel, para deixar ele doce, né? Vamos lá, eu estava respondendo o Márcio ali, Cabral, perguntando se vai ter certificado. Márcio, por isso a importância de vocês estarem preenchendo ali a lista de presença, tá? E daí, com o e-mail, o pessoal da FASC vai tá enviando para vocês, ou explicando como acessar e tal, tá? Beleza? Então, vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Pessoal, as perguntas é no chat. Se eu abrir para vocês falar, vai virar uma salada de fruta aqui. Beleza? O Samuel Marinho perguntou: há uma proporção de substituição de açúcar pelo mel ou depende do alimento a ser produzido? Eu achei interessante porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas assim, eu acho que vou responder da forma mais química possível, né?
O mel silvestre, ele é cerca de 95% de açúcar, né? Então, eu acho que dá para se basear nisso, assim, se fosse colocar açúcar, né, eu não sei qual é o caso específico, assim, mas eu acho que dá para seguir uma proporção parecida com mel silvestre. Isso vai mudar se você pegar, tipo, o mel de jataí, por exemplo, né, que ele é bem menos doce, ou até o mel de melato do Bracatinga, né? Mas Beleza. realmente, teria que ver o caso, na verdade. Deixa eu só ver se eu estou com. É o Salvador Esper pergunta: no último sábado, vi uma grande quantidade de abelhas captando água em um local grande, com grande contaminação. Esta contaminação pode ser repassada para o mel? Essa eu até posso responder, mas se a Júlia quiser responder. Pode responder, não sei. Assim, deixa eu ver quem é o nosso amigo, o nome do nosso amigo. É o Salvador. Salvador, né? O Salvador, assim, ó. Não vai passar para o mel isso aí, tá? Existem algumas abelhas nativas, né, que fazem um mel que não é comestível, tá? Algumas abelhas que usam fezes, inclusive, etc., tá? Não vou entrar no mérito aqui, mas o mel que eles usam, o principal é da Apis, né, da africanizada. A gente sabe que vocês também utilizam méis de nativas, mas essas que eles usam, creio eu, são de abelhas com hábitos higiênicos, tá? Então não se preocupe que não vai passar para o mel a sujeira lá da poça d'água, beleza? Próxima pergunta. Sítio Meliponário Minotto Calegari. Qual o pH ideal da água para se fazer o hidromel? Ótima pergunta, ótima pergunta. É bem baixo, assim, 13,5% é o ideal. Ele vai fermentar se tiver mais que isso, mas se conseguir manter nesse pH, vai ser mais rápido. Beleza, vamos lá. Vamos rápido aqui para nós não, né? O Alisson gostaria de saber sobre como a qualidade do mel influencia no hidromel. Falo no sentido de micro-organismos que existem dentro da própria colmeia, nas abelhas, e que possam passar para o mel. Acho que essa pergunta é parecida com aquela anterior, né, Júlia? A abelha ela não vai passar isso para o mel, tá? Não existe. É que nem você imaginar o leite de vaca, tá? O leite que está lá no ubre da vaca e o mel que está dentro da colmeia, ele não vai ser contaminado pela abelha. Mas tem agrotóxico, daí não é culpa da abelha. O apicultor ele é relaxado, ele não usou as boas práticas apícolas, né, na colheita ou na extração do mel. Aí poderá ocorrer contaminação, mas a abelha jamais. Eu acho que essa questão aí é interessante até porque dá para fazer um hidromel com levaduras que são nativas do mel, né? É algo que não tem muito estudo no Brasil, assim, pelo menos eu não conheço, mas é algo a ser testado, assim. Eu acho que é possível, só não questão de micro-organismos que possam passar para o mel, pode ser micro-organismos bons. Acho que dá para pensar nesse sentido também. Só não tem como saber, tem que testar. Beleza. Vamos para. Eu estou falando, gente, eu trabalho com apicultura, sou apicultor e coordenador de apicultura aqui da Serra, tá? Do Planalto Sul aqui, pela Ipagre. Então, eu mexo com abelha há 23 anos, né? Bom, vamos para outra pergunta aqui. O André Vitti, existe outra alternativa para a troca do antioxidante natural? Essa pergunta eu achei ela bem boa também, só que é complicado. Tipo, natural, as pessoas geralmente acham que é uma coisa assim super saudável e que acontece na natureza. Nesse caso, o metabisulfito não seria assim antinatural, porque é um elemento, né? Mas eu não conheço nada que seja menos tóxico, né, em grandes quantidades, que possa ter um efeito semelhante com o metabisulfito.
Porque o que ele vai fazer? Ele é antioxidante porque, assim, as leveduras, elas podem... A respiração, ela é uma oxidação, né? Então, o oxigênio, ele oxida as células. E aí o que a gente faz é colocar o metabisulfito, que ele vai ter enxofre. E o enxofre, ele é um antioxidante, justamente porque daí as leveduras conseguem fazer a reação de respiração sem utilizar o oxigênio. Por isso que ela não oxida, porque vai ter outro receptor para os elétrons, que é o enxofre. É uma coisa complexa, assim, mas, tipo, basicamente eu não conheço nenhum outro antioxidante natural que faça esse mesmo trabalho. Você pode tentar não colocar um antioxidante. Daí, nesse caso, o que eu recomendaria é colocar uma colher de sopa para uns 20 litros de hidromel de azeite de oliva. Coloca azeite de oliva, uma colher para 20 litros no início da fermentação. Isso vai ajudar a não dar tanto sabor ruim na fermentação, que é por causa dessa oxidação, mas não funciona exatamente como um antioxidante. Ele vai dar um efeito parecido, mas vai ser outra coisa. Espera aí que eu estava respondendo a Risiele ali, ex-aluna nossa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É que eu estava puxando outras perguntas aqui para botar aqui na minha cola, né? Hidromel. O hidromel e outros fermentados, como a cerveja, podem ser consumidos por celíacos? Celíaco é quem não pode consumir glúten, né? Então, se não tem trigo, tá tudo certo. Eu acho que a questão é realmente uma cerveja que tem trigo vai ser um problema, se ela tiver mel junto, né, no caso. Mas pro hidromel específico não tem esse problema. Celíacos podem consumir. Beleza. Beba com moderação, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Qual a temperatura adequada, a mínima e máxima? Aqui eu não sei, só está essa pergunta isolada. Mas é para fermentação. Temperatura adequada em graus. 20 graus. Entre 15 e 25. Durante a fermentação. E aí, depois que acabar a fermentação, é melhor manter mais baixo, tipo 4 graus. Beleza, vamos aqui. Pessoal falando que a Nectar fez sucesso lá na Expo Inter, né? O pessoal comentou Legal. bem. A Rizeli, inclusive, ela que comentou aqui, né? Ela e a irmã, elas têm um entreposto lá em Balneário Gaivota, né? O pessoal tem colmeias aqui em Urupema. Para pasteurização, a Jennifer pergunta, somente pasteurizado de placas? Não sei o que é pasteurizado de placas. Mas assim, Placas é o equipamento que aquece e resfria rapidamente aquele ambiente, né? Que legal, não conhecia. Não, mas dá para fazer o que a gente faz é na panela mesmo. O que não é muito bom porque a temperatura ela pode mudar na panela, né? Então tem que ficar mantendo o controle com um termômetro para manter ali nos 60 graus, né? Vamos lá. O Thiago Sampaio pergunta se méis de floradas diferentes faz diferença no sabor final do hidromel? Faz muita diferença, muita diferença. A gente sempre tenta comprar o mel silvestre, né? E no mel silvestre já tem muitas variações, então a gente percebe bastante assim no sabor final do hidromel.
Acho que é isso, tem que testar para ver qual que você gosta mais, assim, né? Realmente são sabores diferentes. É que eu tenho que ligar e desligar o microfone para não cair para minha cola aqui. Vamos lá. O Paulo Chavarsky, né? Receita de vocês é baseada totalmente em 25% de mel para o mosto ou trabalham medindo os açúcares com densímetro também? Levando em conta que cada mel terá uma quantidade de glicose, eu já usei densímetro e refratômetro para produzir mostos. Tem que usar. Se quer fazer uma produção mais é, tecnificada, né? Tem que usar algum equipamento para ver exatamente o teor de açúcares. O densímetro e o refratômetro, em conjunto, eles são perfeitos. Se tiver só um ou só outro, também já fica um pouco desfalcado, assim. Essa proporção, ela é útil porque é simples, né? E, assim, não vai dar errado se tiver um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, eu imagino que para a maior parte das pessoas que estão aqui na oficina, que vão tentar fazer hidromel, essa porcentagem já seja suficiente. Assim. Mas se quiser fazer algo mais detalhado, daí tem que comprar esses equipamentos para ter realmente um controle maior, né? Tanto de açúcar que você vai colocar no início, quanto no final ali a densidade que vai ficar. Aí também, isso depende do tipo de hidromel que você quer fazer, né? Mas aí, basicamente, tu vê isso pelo valor do densímetro. Aí, tu quer fazer um hidromel mais alcoólico, tu começa com uma densidade mais alta, né? Eu vou ler uma aqui direto no chat. A Jennifer pergunta se o hidromel, se ele não for pasteurizado, é preciso ser mantido armazenado sob refrigeração até o seu consumo? Se a pessoa. Não necessariamente. Eu falei isso porque eu acho mais seguro, sabe? Porque tu vai parar ali a fermentação, pelo menos numa taxa alta. Mas se você for fazer, por exemplo, o hidromel seco, você consegue manter ele que nem um vinho, assim, fora da geladeira, porque daí não vai mais ter açúcar residual, né? Então não vai mais ter fermentação. A questão é tu ter certeza que finalizou a fermentação, porque daí se não finalizar a fermentação vai ter problema. Então, realmente, se não for pasteurizar e quiser fazer um hidromel, sei lá, demi-sec ou doce, aí fica complicado. Mas se for fazer um seco, daí é possível. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse ano, o Menoncin, vou fazer meu primeiro hidromel. Qual a melhor receita? Pensei na Jaon, por ser mais fácil. Olha, eu acho que tem que tentar várias coisas diferentes. É tão tranquilo de fazer hidromel. Eu, assim, a quantidade de testes que a gente já fez na empresa, meu Deus, para ter 6 produtos foram, sei lá, uns 50 testes. Então, realmente, acho legal testar várias coisas diferentes. E é muito massa também fazer o tradicional, né? Porque daí, tendo essa base do que é só o mel fermentado, que adicionando outros ingredientes que a gente vai continuar podendo fazer o hidromel de qualidade. Porque é muito. Tu pode colocar outras coisas e deixar o sabor um pouco menos atenuado, né? Então, realmente, eu recomendaria começar por um tradicional e aí fazer todas as variações possíveis. A Teresia Marissa Boss. Como fazer o ajuste pH da água para a fabricação do hidromel? Ácido cítrico. Certo. O Marcos. Cervejeiros conseguem fazer hidromel em seu tanque inox?
Consegue bem. Eu conheço gente que faz também em tanque de leite, tanque refrigerado de leite. Dá para fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer balde que seja fechado, assim. Mas realmente refrigerado e de inox são dois critérios bem bons para fermentação. O Thiago Sampaio novamente pergunta aqui: qual o tempo mínimo que um hidromel deve ficar maturando antes de ser consumido? Depende, não sei. Na verdade, assim, não tem um tempo mínimo, porque você pode consumir um hidromel que não seja maturado. Pode acabar a fermentação e tomar o teu hidromel. Mas se você quer fazer uma maturação, sei lá, depende, na verdade, não tem uma resposta. Eu falaria assim, uma média, 2 meses. Mas realmente, assim, é bem arbitrário esse valor. Depende muito da situação e do que você quer atingir com o produto. Com essa, tu já respondeu a pergunta do outro Thiago aqui também, né? Thiago de Oliveira. Como está a tua percepção, Júlia? A Roseli Fabrim pergunta: quanto ao mercado de hidromel, está em expansão? A minha mãe, obrigada, mãe, pela pergunta. Eu acredito que sim, porque é muito difícil encontrar hidromel para vender. E eu acho que a gente está passando por um momento que está mudando bastante. Já existem outras hidromelarias que começaram a existir aqui no estado depois de nós, da Nectar. E eu acredito que, assim como as cervejas artesanais ou as kombuchas, vai acontecer um processo muito semelhante, assim. Existe essa valorização do artesanal, do saudável, das questões que se preocupam, enfim, questões socioambientais e econômicas, né? Então, acho que vai dar certo. O pessoal está na dúvida aqui com o pH para subir, para descer. Tu falaste do ácido cítrico, ele é para subir, para descer. O que usaria para cada situação? Para aumentar ou diminuir o pH? Então, na verdade, assim, eu falei do ácido cítrico porque o pH, ele provavelmente vai estar mais alto do que ele precisa. Então, é só ir com cautela até chegar no pH certo, sabe? Não precisa colocar algo para aumentar o pH. O José Luiz de Oliveira, para adicionar frutas ao hidromel, qual o tempo correto? Coloco no mosto, no início ou mais para o final? Não posso dar essa resposta. Mas faz parte. Eu acho que, assim, realmente é muita... para a gente definir as nossas receitas no Nectar, foram muitos períodos de teste. Então, eu, assim, em linhas gerais, assim, bebidas, aliás, frutas que têm um teor mais alto de água mudam muito o sabor durante a fermentação. Então, pode ficar bom, pode ficar muito bom, ou não. Então, se for algo mais seco, é mais tranquilo. Se for fruta, com muita água, assim, daí é mais complicado. Tem que fazer teste e realmente desejo sorte. Bom, pessoal, eu acho que as perguntas agora vão ficando mais, digamos, de curiosidade mesmo, né? A gente gostaria de agradecer a Júlia, né, por ter participado, tá? Aqui o Cândido ainda está perguntando. A última, então, desidratar a fruta seria ideal? Eu acho que é bem interessante essa ideia. Eu faria isso também. Tipo, nossa, daí eu pensei em um hidrolado de figo desidratado. Deve ficar bem bom. Depois me conta como é que ficou, Cândido. Então tá, gente, obrigado aí pela presença. Chegamos aí num pico de 150 e poucas pessoas aí, né? Muito bacana a gente poder
receber o calor aí do pessoal. Júlia, obrigado mais uma vez, né, pela tua participação. Outro dia deste uma aula de Bracatinga para nós aí, né? E, e vamos que vamos. Pessoal, não esqueçam, né, que continua nos próximos dias as demais oficinas aí. Tá bom, gente? Pessoal agradecendo bastante, né, no chat aí. Tu consegues ler, tá? E é isso aí. Legal. Gente, Obrigada, gente. quero fazer Obrigada uma... à Aquila também. Pode falar. Não, faça a tua consideração final. Não, eu só ia agradecer mesmo. E falar para o pessoal seguir a Nectar Hidromel lá no Instagram. E visitem a feira também, quarta-feira virtual do mel. Isso mesmo, pessoal. Participem, comprem mel. Lá no site vocês vão achar as explicações lá. Tá bom? Valeu, gente. Abraço. Vamos nessa. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Adorei.